Eu sou Alex Noal e vocês estão no Manual Mecatrônico. Vamos falar do metaverso, das questões mercadológicas, técnicas e aplicações. Mas primeiro, o que é o metaverso? Bom, basicamente, o metaverso é um mundo virtual que tenta simular o mundo real. Neste sentido, nós já temos jogos de RPG online há muitos anos com essa proposta. E inclusive as pessoas levam suas personalidades e elementos do mundo real para dentro desses jogos. Porém, por serem jogos, eles estão restritos a este público que gosta de jogos. Com a evolução da tecnologia e a criação da realidade virtual e realidade aumentada, o número de possibilidades se tornou muito maior. Nós não precisamos mais estar presos apenas a uma tela com uma caixinha de som ou um fone. Nós podemos realmente estar imersos neste mundo. E isso pode criar uma quantidade de possibilidades muito maior. Porém, eu queria começar deixando bem claro que o metaverso não é criação apenas do Facebook, e é um conceito já antigo. Inclusive, a primeira vez que o termo metaverso foi utilizado foi lá em 1992. E ele depende da soma de uma série de tecnologias que foram criadas por muitas empresas e pessoas. E só hoje essas tecnologias estão se tornando viáveis comercialmente. Ao longo do vídeo eu vou falar bastante sobre essas tecnologias. Mas primeiro eu queria abordar alguns conceitos de valor, porque é fundamental que este mundo seja lucrativo para que tenha interesse das pessoas e dos desenvolvedores. Imagine no mundo real uma fábrica que produz, sei lá, uma bolsa. E essa bolsa utiliza os mesmos materiais, os mesmos funcionários e o mesmo processo fabril para produzir um produto white label ou um produto que vai receber a etiqueta de uma marca famosa. Facilmente este produto pode custar 10 vezes mais que o produto sem etiqueta. Mas por quê? Bom, quando nós compramos o produto de uma marca famosa, nós compramos todos os conceitos e valores que estão por trás da marca. Por exemplo, esta marca traz um sinal de status, é preocupada com o meio ambiente, é jovial, esta marca representa qualidade. Compramos esses conceitos que, de certa forma, são abstratos, eles podem ser replicados no mundo virtual. Então, mesmo sem perceber, a maior parte do valor que nós pagamos já é algo que pode ser transportado para o mundo virtual. Outra preocupação que pode existir é que, por serem dados, informações virtuais, elas podem ser replicadas e espalhadas gratuitamente na internet. De fato, até certo ponto isso pode acontecer. Porém, o dinheiro que nós temos hoje, e inclusive as criptomoedas, já são informações digitais, muito mais do que papéis propriamente ditos. E com o avanço das tecnologias de criptografia, do blockchain, as NFTs, nós temos como garantir que informações digitais são peças únicas. Vamos fazer a seguinte analogia. A Mona Lisa está lá no Louvre e tem o seu valor garantido porque nós sabemos que é uma peça única. Porém, é muito fácil encontrar réplicas da Mona Lisa, até mesmo baixar, imprimir e moldurar e botar na parede das nossas casas. E a original tem seu valor garantido por ser uma peça única. Agora imagine uma empresa, sei lá, o Facebook, vai fazer um condomínio no mundo virtual e vender estes terrenos. E junto com o terreno, ela vai entregar a chave, que é um registro, uma NFT. Todas as vezes que eu quiser acessar este condomínio para me relacionar com meus vizinhos e colher todas as vantagens que eu posso ter por fazer parte dessa comunidade, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, eu preciso apresentar esse registro. E quando eu quiser acessar a minha casa virtual, com todas as informações que eu botei dentro deste terreno, eu preciso novamente deste registro. E eu posso falar com segurança. O desafio técnico para replicar uma NFT é tão grande quanto o desafio de criar uma cópia fidedigna da Mona Lisa. Logo, é algo extremamente seguro. Vamos falar um pouco dos VRs, que são a tecnologia que está levando o metaverso para um novo patamar. Imagine a seguinte situação. Você pode colocar um óculos capaz de gerar uma imagem que pode cobrir praticamente todo o teu campo de visão. E você está lá no seu quarto, de boa, coloca esse óculos e instantaneamente é teleportado para outro lugar totalmente diferente. Sei lá, você está na frente de um castelo imenso com os morceguinhos voando e de repente você escuta um barulho vindo das suas costas. Esse sistema é capaz de captar todos os movimentos do seu corpo, das suas mãos e atualizar não só a imagem como o som. E quando tu vira, tu vê, sei lá, o Drácula nas tuas costas. Tu se abaixa, junta uma pedra virtual e joga no Drácula. Tudo isso é possível com os óculos de realidade virtual que já estão no mercado. Eu sei que foi um exemplo um tanto quanto bobo. Agora vamos imaginar as possibilidades. Imagine você entrar numa loja virtual, poder pegar os produtos virtuais, olhar, rotacionar eles, colocar e tirar das prateleiras, comprar esses produtos e receber na sua casa.
Agora imagine que essa loja, além de produtos reais que você pode receber, ela tenha produtos virtuais que você vai consumir apenas no seu universo virtual. Imagine escanear a sua silhueta e poder experimentar roupas virtuais e comprá-las com a certeza que elas vão vestir bem, ou até mesmo fornecer esses dados para que as lojas possam produzir roupas personalizadas baseadas nas suas medidas. Tudo isso já é possível. Imagine uma reunião de negócios e, em vez de pegar um avião, gastar tempo, emitir toneladas de CO2, todos possam se reunir em uma sala virtual, pegar objetos 3D, passar um para a mão dos outros, escrever em uma lousa virtual e compartilhar as ideias de uma forma muito mais imersiva, sem a necessidade de sair de casa. Pensem no potencial educacional desses dispositivos, que são capazes de simular de forma extremamente realista e imersiva infinidade de situações. Pilotar aviões, pilotar motos, carros, simular fenômenos físicos, cozinhar, enfim, esses dispositivos podem trazer muito mais qualidade e eficiência para os processos educacionais a um custo muito menor. E essas são apenas algumas das muitas possibilidades que o metaverso pode abraçar. E claro, existem os dispositivos de realidade mista, a exemplo do HoloLens da Microsoft, que eles são capazes de interfacear objetos virtuais no mundo real. Inclusive, a HP desenvolveu um sistema onde os técnicos, ao fazer manutenção nas suas impressoras, podem ter acesso aos manuais e dicas dos equipamentos em tempo real, ao ponto de equiparar um técnico júnior a um técnico sênior. Sua hora é muito mais cara e o tempo de desenvolvimento e aprendizagem desse profissional é muito maior. Então as possibilidades são gigantescas e empolgantes de fato. Certo, mas nem tudo são flores. Vamos falar um pouco dos desafios e do patamar tecnológico que nós encontramos hoje. Primeiro, assim como aconteceram com os smartphones, é fundamental que as empresas consigam democratizar essas tecnologias e levar para o maior número de pessoas possível. Por quê? Os desenvolvedores de aplicativos e até os desenvolvedores de soluções para esta tecnologia terão interesse em investir, já que o custo de produção de um produto, independente desse produto atender um público restrito ou milhões de pessoas, é o mesmo. E esse produto só se torna viável comercialmente se o custo justificar sua funcionalidade. E um produto criado para milhões de pessoas pode ter seu custo de produção dividido por milhões. Então torna muito mais fácil tornar esses produtos viáveis no mercado. Certo, então nós podemos concluir que os óculos VR precisam ser consumidos por um número massivo de pessoas para que todo o ecossistema do metaverso possa crescer junto. Assim como ocorreu com os smartphones, que hoje são utilizados por bilhões de pessoas. Os conceitos por trás do metaverso já estão sendo desenvolvidos e aplicados há muitos anos. Porém, os óculos de realidade virtual, eles têm a capacidade de levar esses conceitos para um patamar totalmente novo, muito mais completo e imersivo, criando um leque de possibilidades imenso. Quem assistiu o filme Jogador Número 1 tem uma boa noção do caminho que estamos tomando hoje. Porém, para que sejam desenvolvidas aplicações para os VRs, é necessário que eles sejam aceitos como um produto de massa, assim como aconteceu com os smartphones. Por quê? Vamos usar como exemplo a indústria dos games. Um jogo muitas vezes custa dezenas ou centenas de milhões de dólares para ser desenvolvido, e estes custos são fixos, independente deste jogo ser feito para uma dúzia de pessoas ou para bilhões de pessoas, como muitas vezes é o caso. Então, para que as empresas consigam desenvolver produtos viáveis comercialmente, é necessário atender um público muito grande. Vamos falar um pouco mais dos VRs e do patamar que estamos hoje. Bom, o primeiro VR desenvolvido comercialmente foi o Virtual Boy, feito pela Nintendo em 1995. Porém, ele foi um fracasso comercial imenso, simplesmente porque a tecnologia ainda não tinha maturidade para entregar uma experiência capaz de convencer as pessoas e trazer uma experiência confortável. Neste momento, nós já podemos falar do primeiro grande desafio técnico. Esses equipamentos precisam entregar uma alta taxa de quadros a uma alta resolução, porque além da tela ficar muito próxima do nosso rosto, nós fazemos movimentos bruscos de cabeça. E qualquer perda de quadro traz um desconforto muito grande. A cinetose é equivalente ao marujo em uma embarcação no mar agitado. E para atender esses requisitos de alta taxa de quadros e alta resolução, é necessário um poder computacional muito grande. E não existia isso na época, certo? Mas a tecnologia evoluiu exponencialmente. E cerca de 20 anos depois, em 2016, esse dia chegou, com o Oculus Rift.
Porém, esses óculos necessitavam de computadores com placas gráficas de ponta que eram muito caros. Além disso, como era uma solução nova, exigiam um pouco mais de conhecimento para instalar drives, montar os computadores e não tinham muitas aplicações também. Alguns jogos que foram lançados juntos com o Oculus Rift. Porém, já criou aquele entusiasmo. Finalmente se tornou possível uma experiência de realidade virtual capaz de convencer as pessoas, sem causar tanto desconforto. E com pouco tempo surgiram novos óculos, como o HTC Vive, o PSVR, o HoloLens da Microsoft, que ele não é bem um óculos de realidade virtual, é um óculos de realidade aumentada, mas surgiu nessa época. Porém, eram tecnologias muito novas e muito caras, e não era possível criá-las como um produto massivo para atender uma quantidade muito grande de pessoas. O próximo grande passo, eu diria que foi dado pela Microsoft com o Windows Mixed Reality. Basicamente, a Microsoft desenvolveu um projeto de um óculos de realidade virtual. Era capaz de mapear os movimentos da mão de dentro para fora, ou seja, os sensores eram instalados nos óculos e no controle, tornando a instalação muito mais fácil. E por ser a Microsoft, ela já adicionou os drives automaticamente nos Windows, o que tornou um dispositivo plug and play, criando mais facilidade. E entregou este projeto para que muitas empresas pudessem desenvolver os seus próprios óculos. A Samsung, a Asus, a Acer, a Dell desenvolveram seus próprios dispositivos Mixed Reality. Porém, apesar de ter sido possível uma redução de custos e uma maior facilidade no comissionamento desses dispositivos, eles ainda dependiam de computadores caros. Então ainda não foi o momento. E a Facebook comprou a Oculus e passou alguns anos ali na encolha trabalhando em uma solução que fosse viável para o grande público. E criou o Oculus Quest 1, que foi capaz de atender alguns requisitos fundamentais para chegar neste objetivo. Primeiro, este óculos tinha um hardware integrado, não dependia de um computador. Era muito mais fácil de comissionar, instalar e utilizar. Mas ainda tinham algumas falhas e o custo ainda não estava bem acertado. Comentem aqui embaixo qual aplicação dos VRs vocês mais gostaram ou em que tipo de aplicação vocês gostariam de vê-los. E deem aquele like que é muito importante. E finalmente nós chegamos no Oculus Quest 2, que na minha opinião é o primeiro VR com potencial de se tornar um produto de massa. Quem lembra do lançamento do primeiro iPhone? Que apesar dos smartphones se tornarem um produto disruptivo e extremamente inovador, o Steve Jobs deixou bem claro que era a junção de tecnologias que já existiam, os iPads, os telefones móveis e a internet móvel. Existem duas formas de encarar os VRs, ou como algo totalmente novo, que tem uma longa estrada pela frente, de muitos anos de desenvolvimento, ou como uma continuação de tecnologias que já estão no mercado. E nesse aspecto, o Facebook, hoje Meta, acertou em cheio. A Facebook teve uma grande sacada, porque ela utilizou o sistema Android no Quest 2 e possibilitando utilizar a legião de desenvolvedores que já existe na plataforma Android. E ainda mais, é fácil perceber a semelhança do hardware do Oculus Quest 2 com o hardware dos smartphones. O Oculus Quest 2 possui um processador XR2, que é equivalente a um Snapdragon 865 adaptado para VR. Neste ponto, acredito que a Qualcomm esteja com uma margem de lucro menor, porque vai criar muitas oportunidades para estas empresas. Certo, uma tela Full HD 90 Hz, 6 GB de memória RAM e opções de 128 e 256 de memória interna. Com cálculo rápido, a gente pode perceber que a nível de hardware, o Oculus Quest 2 está com valor extremamente reduzido. Possivelmente a Facebook esteja até no prejuízo em comparação com os smartphones. Mas a questão é que quando fala-se de mercado, tudo bem que para nós entusiastas, o hardware é extremamente importante, mas de maneira ampla no mercado, o valor real de um produto é a solução que esse produto traz, a dor que ele resolve. Proposta de valor, digamos assim. Vamos fazer a seguinte comparação. Imagine que um produto tem o custo, que é o quanto as pessoas pagam para tê-lo, e o valor, que é o problema que ele resolve. Os smartphones são essenciais hoje, então o valor é alto. Logo, as empresas podem puxar o custo para cima. Mas os VRs são pouco conhecidos. Para muitas pessoas, os óculos VR são apenas joguinhos. Então o valor ele ainda está baixo. O que a Facebook fez? Puxou o custo lá para baixo, está trabalhando no prejuízo. E criou esse hype imenso, até mudou o nome da empresa para Meta, está investindo pesado em ferramentas de desenvolvimento e incentivo para desenvolvedores, para mostrar que o VR não é apenas um joguinho, ele tem muito mais valor que isso. E puxar o valor para cima. Até chegar o momento
que ele vai vencer a primeira barreira de entrada do mercado e as pessoas vão perceber que não é apenas um joguinho. Consequentemente, vai ter um valor mais alto e o custo pode ser ajustado novamente, recuperando esse prejuízo no futuro. E para que vocês tenham uma ideia de como a Meta está tendo sucesso com essa tática, este ano o Oculus Quest 2 vendeu cerca de 10 milhões de unidades. Em comparação com o PlayStation, que é uma plataforma que está há décadas no mercado, o PS5 vendeu cerca de 14 milhões de unidades. Possivelmente, ano que vem, com todo esse hype, os Oculus Quest 2 vendam mais que o PS5. Ah, sim! E ainda vai ter o lançamento do PSVR para o PlayStation 5, dando ainda mais força para a realidade virtual. Ano que vem será um ano muito empolgante neste mercado. E eu estarei acompanhando de perto junto com vocês. Calma. Eu sei que eu já falei demais. Porém, eu não quero encerrar esse vídeo sem falar de algumas tecnologias que podem complementar a realidade virtual. Por exemplo, quem assistiu o filme Jogador número 1 viu aqueles tapetes que conseguem ler a nossa corrida no mundo real e transmitir para o mundo virtual. Ou coletes que conseguem transmitir sensações do mundo virtual para o mundo real. Essas tecnologias já existem, porém por ainda se tratar de um produto de nicho, elas ainda são muito caras. Exemplo deste tapete e deste colete. E existem empresas que estão trabalhando em dispositivos capazes de ler e interpretar os impulsos nervosos emitidos pelo nosso cérebro. Resumindo, ler nossos pensamentos. A exemplo do Neuralink, do Elon Musk, porém ainda é algo muito complexo, já que o nosso cérebro ele gera muitos ruídos, porque ele está transmitindo informações o tempo todo para manter nossos sinais vitais, nosso equilíbrio, nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, coisas que a gente não está pensando de forma consciente, coisas que a gente está pensando de forma consciente. E é muito complexo pegar todos esses impulsos e interpretar. Fora que cada indivíduo tem certas especificidades na, digamos, anatomia do cérebro. Existem alguns projetos já com resultados bem interessantes, porém os usuários desses projetos precisaram fazer uma espécie de fisioterapia cognitiva. Não sei se existe esse termo. Você não sabe, nem eu. Mas a questão é que para criar essa integração com a máquina, o usuário ele precisa se esforçar, se concentrar, se adaptar. A máquina precisa conhecer o usuário e o usuário a máquina. E pensando-se num produto para ser aplicado no mercado, pouquíssimas pessoas estão dispostas a desprender tanto tempo e esforço. Inclusive a Facebook está reduzindo o foco dos dispositivos capazes de ler o nosso cérebro e focando em dispositivos capazes de ler os impulsos que vão para os nossos músculos. Imagine pôr uma pulseira capaz de ler o movimento dos nossos tendões e replicar para o óculos de realidade virtual. Outro dispositivo que já está no mercado e que pode trazer bons frutos para a realidade virtual são os sensores Time of Flight, que eles são capazes de gerar uma nuvem de pontos e já são utilizados tanto nos iPhones para a leitura do Face ID, quanto no iPhone Pro e Pro Max, ou até mesmo do Galaxy Note 10 Plus, para ler pessoas e objetos em uma filmagem e destacar essas pessoas do cenário. Eu vou falar melhor dessa tecnologia neste vídeo, mas de maneira bem simplificada, imagine que uma foto tradicional é uma imagem bidimensional e no mundo virtual seria equivalente a um quadro na parede. Porém, com o auxílio desses sensores, eles são capazes de gerar uma nuvem de pontos 3D, onde cada ponto representa uma distância específica no espaço. De maneira simplificada, imagine que nós possamos imprimir uma foto em um tecido e esculpir toda a silhueta da imagem ali que está representada nessa foto e posteriormente botar esse tecido em cima dessa escultura, dando profundidade e dimensão para essa foto. Basicamente, esses sensores têm essa capacidade de criar essas esculturas no mundo virtual, possibilitando que possamos escanear objetos do mundo real para o mundo virtual em 3 dimensões. E esses sensores são tão precisos que no Face ID, por exemplo, eles fazem a análise biométrica baseada na dimensão do rosto das pessoas e podem validar pagamentos. Outra aplicação desses sensores é ler o ambiente do mundo real e posicionar objetos 3D dentro do mundo real, ou rastrear movimentos das nossas mãos ou de objetos do mundo real e transmiti-los para dentro do mundo virtual. Galera, chegou a minha hora de entrar no metaverso, mas eu gostaria de falar muito mais, então terá parte 2. Vou falar mais dos hardwares e da minha experiência com os VRs. Até a semana que vem, e se semana que vem já chegou, o vídeo está aqui em cima.